De imediato, nós daremos continuidade aos trabalhos do segundo Fórum Nacional das ILPIs Privadas, agora com o tema As ILPIs, Asilos e Casas de Repouso, Aumento na Demanda de Cuidados. Convidamos para compor este painel como moderador o Dr. Cristiano Lisboa Martins, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-RS. Por gentileza, Dr. Cristiano. E a nossa palestrante, doutora Ana Amélia Camarano, que participará de forma online do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O doutor Cristiano Lisboa Martins é advogado especialista em Direito do Idoso, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Rio Grande do Sul, diretor do Casas de Belém Residencial Geriátrico, membro do Moderna Idade, Núcleo dos Residenciais Geriátricos do Sindiospa. Passamos então a palavra ao Dr. Cristiano Lisboa Martins para a condução dos trabalhos desta atividade. Bom, novamente, bom dia a todos, né? Nosso painel, para esse painel temos a participação da doutora Ana Amélia Camarano, que é economista, PhD em estudos populacionais, pesquisadora da DISOC, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro honorário da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, desde 2014. Em 2018, recebeu o troféu Relevância IPEA, pelo conjunto da obra. Área de estudo: envelhecimento populacional, cuidados de longa geração, política para idosos, arranjos familiares e dinâmica populacional. Vamos passar a palavra para a doutora Ana Amélia Camarano. Muito bom dia, doutora Ana Amélia. Muito Acho bom que dia. precisa baixar um pouquinho a câmera, que a senhora está aparecendo com o rosto cortado. Mais um pouquinho. Tudo bem? Melhorou? Tá me A senhora está bem? Tudo bem, uma honra recebê-la aqui. Queremos lhe agradecer a participação, né? E estamos todos muito ansiosos para ouvir aí pessoalmente a sua contribuição importante e preciosa. A palavra está com a senhora e, se a senhora não se importar, de vez em quando vamos trocando algumas ideias aí no meio da sua fala, né? Acho ótimo. E fique à vontade, fique à vontade. A palavra está com a senhora. Muito obrigada. Bom dia, em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas. Eu quero muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E eu gostei da ideia que o senhor me propôs, né, de interromper. Eu acho que já esse sistema virtual não é o melhor, mas eu acho que fica mais vivo, né, se a gente conseguir interagir, né, durante a apresentação. Eu vou compartilhar minha tela. Gostaria que o senhor olhasse se está indo tudo bem, me interrompesse, se não tiver. Vocês estão me enxergando? Deixa eu ver aqui. Não estamos lhe vendo. A sua tela, eu acho que tem que centralizar. Certo, eu estou fazendo isso agora. Isso, colocar no modo apresentação. Aqui, né? Estou procurando aqui. E aí, para mim aparece o modo de apresentação. Para vocês? Eu não sei se teria alguém do suporte que poderia nos orientar a respeito. Estamos tendo uma dificuldade. Porque para mim está aparecendo. Hã? Não, está correta aqui a exibição da tela? Não sei onde é que está a Alessandra. Está certo? Tá, a senhora pode iniciar, pode iniciar. Bom, então,
como eu já disse, eu queria muito agradecer o convite e eu vou discutir um pouco, né, trouxe aqui para a gente discutir o que significa asilo, casa de repouso e LPI, de que nós estamos falando e contextualizar isso no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de aumento, né, de envelhecimento da população muito idosa, que é a população que demanda mais cuidado, a população mais fragilizada, e o momento da incapacidade ou da redução da capacidade da família cuidar, né? Então, como começou essa ideia do cuidado do idoso fora do ambiente familiar? Né? Se a gente voltar para a história, isso vem desde a Grécia Antiga, né, que era o chamado gerontocômio, né? E a legislação mais antiga que se tem sobre isso do funcionamento do gerontocômio é do Império Bizantino, de 534 a.C. No mundo ocidental, né, o primeiro gerontocômio foi fundado pelo Papa Pelágio II, no século VI, que transformou a sua própria casa em hospital. Na Idade Média, mais ou menos em torno do século X, apareceram as almhouses, que eram casas que existiam junto aos monastérios, destinadas à caridade e hospitalidade. E todos isso serviam de abrigo para idosos desamparados e pessoas necessitadas como viúvas. Viúvas eram consideradas idosas desamparadas, e hoje a gente vê isso até hoje, que nas ILPIs predominam mulheres, né, mulheres viúvas. Então, isso já é uma tradição antiga. E o interessante é que tudo isso começou como um abrigo, como cuidado de pessoas idosas, pessoas velhas desamparadas. Né? Na Inglaterra do século XVI, na Inglaterra elizabetana, na Poor Law estabelecia que a responsabilidade do governo era a responsabilidade do governo o cuidado de idosos, de pobres e de mendigos. Isso levou a um aumento das almshouses. E, curiosamente, quem decidia quem seriam os beneficiados, quem escolhia os beneficiados, eram os doadores, né, quem financiavam as almhouses. No passar do tempo, né, houve um movimento hospitalar, no sentido da palavra, né, hospitalidade e cuidado, e que tinha como objetivo, né, manter a ordem social. E os beneficiários, foram vistos que os beneficiários, quer dizer, os moradores, que eram moradores de ruas, tinha uma característica... Ana Amélia, desculpe lhe interromper. A senhora que precisa passar os slides quando for falando. Eu estou passando, não estou passando para vocês, não? Não está passando aqui. Olha, eu estou passando para mim. Mas que coisa. Eu estou passando. Não está passando para você? Não está aparecendo. Ainda está na página inicial do slide. Eu já estou aqui na slide 4. Ah, sim. Pois é, aqui não trocou o slide. Teria que ir lá em cima, eu acho que no seu computador ali, colocar no modo apresentação. Ele está no modo apresentação e está compartilhando. A senhora clique ali no segundo slide, então, faz favor, à esquerda, para ver se ele aparece aqui na nossa tela. A esquerda é aquele do modo de apresentação, né? Ah, agora trocou. Agora trocou. Apareceu o seu nome. Agora, como tudo começou, agora trocou o terceiro. Aqui. Velhos, loucos, mendigos e órfãos. Trocou? Trocou, tá na tela velhos, loucos, mendigos e órfãos. É essa mesmo que nós estamos. Perfeito. Obrigada.
Bom, então, nesse momento, quer dizer, nesse momento da história, que era o século XVI, na Inglaterra, as almshouse, elas tinham como objetivo, né, manter a ordem social e tiravam da rua as pessoas não desejadas pela sociedade, que eram os velhos, os loucos, os mendigos, os órfãos, as prostitutas, os vagabundos, e levavam, né, abrigavam, e numa situação de confinamento, e que esses indivíduos viviam, tinham uma vida sedentária, e que isso foi colocado como um problema. Isso começou, né, que a história que a gente tem dados começou na Inglaterra, mas ela seguiu depois para a França, né, que tinha o Bureau dos Pobres, o Hotel Dieu, as charities, as caridades. E o que eu quero chamar a atenção é que eram instituições voltadas para pobres, né? Já no século XIX, foi criado na França e começou no Brasil, né, um asilo para os inválidos, para os militares, os militares veteranos e os inválidos, que ficavam velhos, né, ou os que voltavam da guerra, inválidos. Então, houve na França, né, o asilo para os inválidos, que tinha do objetivo, como objetivo, retirar da sociedade, né, esses indivíduos e cuidar, de alguma forma, desses indivíduos. Isso existiu na França até o século XX. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro, foi criada a Casa dos Inválidos, em 1797. Foi uma chácara construída especialmente para esse fim, tanto que essa rua hoje chama Rua dos Inválidos, porque é onde existia essa casa. Foi criada para abrigar esses soldados que voltavam da guerra, e que, né, o conde de Resende, que foi o conde fundador, achava que esses indivíduos precisavam de um abrigo, uma residência. E foi ele que criou aqui no Rio de Janeiro, e essa casa foi doada a ele. Bom, no século XIX, né, com o Iluminismo, houve uma separação das instituições de residência de caridade. Então, se separou, né, os órfãos foram para os orfanatos, os loucos para os manicômios, e os idosos ficaram nos asilos. Daí vem esse preconceito contra a palavra, contra o asilo, porque ele se origina, né, para idosos, pobres e desamparados. E tanto que asilo até hoje se associa, né, à velhice, a pobre e abandonada. E o primeiro asilo criado aqui no Brasil, né, foi o Asilo São Luís, e que vou falar um pouco dele, que foi para velhice desamparada, não era velhice pobre, era velhice desamparada, que foi criado em 1890 no Rio de Janeiro. Então, isso gerou, né, o estigma e o preconceito que ainda existe até hoje, né? Como consequência, a oferta de LPIs ou de asilo, qualquer que a gente chame, é baixa, e porque também é baixo o número de idosos que nela vivem, né? Como a oferta é baixa, você tem baixo número de idosos residindo, como há o preconceito, isso diminui, né, desincentiva a oferta, a um aumento da oferta, porque é um investimento caro, né, e isso depende de ter demanda. E no Brasil, até hoje, né, as instituições fazem parte da rede de assistência social, quer dizer, isso está associado ainda à origem, que foi a caridade cristã,
e ele surge em razão das necessidades da comunidade e não da implementação de uma política de cuidados de longa duração. Né? Tanto que no Brasil, 2/3 das instituições são filantrópicas. Só a São Vicente de Paulo tem 701 instituições. E isso é consequência, né, da omissão do Estado, e com essa omissão, isso dificulta e inibe a fiscalização e explica, em parte, os problemas da qualidade dos serviços ofertados. Então, o que seja a ILPI? É um espaço de abrigar as pessoas ou de retirar da sociedade as pessoas não desejadas, como os idosos, né? O Asilo São Luís, como disse, foi o primeiro criado no Brasil. Ele visava atender os velhos pobres dentro da ótica filantrópica assistencialista do século XIX. E ele foi, aqui no Brasil, ele é um marco do reconhecimento da velhice como alvo de uma prática institucional. E a velhice desamparada ela é diferente da velhice mendiga, da velhice pobre. Professora... Diga. Ana Amélia, se me permitir, Digo, claro. nós estamos recebendo algumas perguntas aqui sobre essa questão relevante, né, já que estamos falando de vulnerabilidade, né, histórica, né, que hoje está bem definida no Estatuto do Idoso, no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, nós temos que viver a realidade, né, que hoje está apresentada, né. O Brasil tem um contingente de 31 milhões de pessoas idosas, estatisticamente, né. Somente aqui no município de Porto Alegre, onde nós estamos realizando o evento, nós temos aproximadamente já 350 mil idosos, né. Cada vez menos filhos nas famílias, né? A pirâmide demográfica invertida, né? Quem vai cuidar os idosos? Nós temos muito poucas ILPIs públicas em todo o território nacional. Aqui no nosso município de Porto Alegre, nós não temos nenhuma ILPI pública, né? Existem algumas ILPIs filantrópicas, e a grande maioria são as ILPIs privadas com fins lucrativos, né, que acabam desenvolvendo uma atividade de relevância social, né, especialmente aquelas de menor custo, né. Então, nós gostaríamos de escutar da senhora, que sabemos do estudo, né, que vem desenvolvendo já há algum tempo, sobre esta realidade, né? Qual é o contingente percentual de LPIs privadas, de LPIs filantrópicas? Existe esse dado? O cadastro, a fonte, que fonte subsidiou a sua pesquisa, né? Não sei se seria possível nós enfrentarmos essa questão agora. Claro, está prevista mais para daqui a pouquinho, mais no final da apresentação. Perfeito. Tá bom? Perfeito, tudo bem? Perfeito. Tudo bem, tudo bem. É porque eu estou começando com o histórico, né? Então, foi em 1999 que o Asilo São Luís ele passou a ter uma ala para aqueles que podiam pagar uma mensalidade. E hoje ela é uma instituição para idosos de alta renda, né? E agora, ele continua um mundo à parte, isolado do que acontecia no resto das cidades. Então, a partir do Asilo São Luís, foi que as instituições deixaram de ser apenas filantrópicas para se tornar também no negócio, né? Uma oferta. E com isso, né, com essa mudança, né, digamos assim,
com a mudança, com o objetivo de cuidar da velhice desamparada e não da velhice pobre, quer dizer, como o senhor colocou bem, né? Hoje as famílias são muito menores, a mulher, que é a tradicional cuidadora, ela a mulher tem que trabalhar, então hoje ela pode ter mais renda para comprar o serviço de cuidado, seja para idosos ou seja para as crianças, mas ela tem menos tempo para isso. Bom, mas aí qual que vem? E com isso foi no começo do século XX que cresceram, né, as instituições privadas. E qual que é o papel, né? Quer dizer, vamos voltar ainda no asilo de uma maneira geral, né? Qual que é o papel, né, de um asilo, de uma ILPI? Né? É um lugar para dar sossego, repouso para aqueles que se achavam cansados de tanto viver e vão para esperar a morte. Não é um lugar de trabalho, é um lugar de descanso, tanto que aí se eu falo do cadastro, do nosso cadastro, 600 ILPIs se autodenominam casas de repouso, tá? Sejam públicas, sejam privadas ou sejam filantrópicas, né? Com esse intuito, né, de dar um descanso. Ou ela é um lugar de abrigar, né? E quer abrigar e cuidar de pessoas desamparadas que não possam estar junto às famílias e às comunidades. Então, isso é uma função manifesta, expressa, né? Ou ela é um locus retiro, né? Aqui no Rio tem um Retiro dos Artistas, que é uma instituição filantrópica, que ela serve, um locus para os artistas, para as pessoas que não têm mais espaço dentro da sociedade, né? Bom, e aí o que é o cuidado institucional? Você pode falar de duas visões, né? Que é a prática de restrição e controle, onde os residentes têm que obedecer a normas estritas, que aí há uma associação entre asilos e instituições totais, né? E isso significa um isolamento em relação ao ambiente externo. Mas, a partir da década passada, tem surgido uma nova visão e uma nova prática que é centrada nos direitos humanos e onde se tem mais serviços voltados ao cuidado de saúde, que isso é onde se encontra muito nas instituições privadas, né? E foi, né? Então, houve, né, dentro dessa mudança de percepção, né, a SBGG, né, ela propôs a mudança de nomenclatura, né, de asilo, né, embora asilo, né, ele venha do latim e significa abrigo, refúgio, mas leva à exclusão do contato externo. A SBGG propôs a nomenclatura de instituições de longa permanência para idosos, né, que é uma adaptação do termo utilizado pela OMS, Long Term Care Institution, né? E isso se tem, né, a constatação do número do aumento da sobrevivência de pessoas com redução da capacidade física, cognitiva e mental. Então, mas ainda não houve, né, uma mudança de fato nas instituições, né? Do nosso cadastro, 244 instituições se autodenominam asilos, apenas 19 ILPI, né? E dentro dessa proposta da SBGG que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e passem a integrar a rede de estabelecimento à saúde, né? E ela dispõe, né, a SBGG dispõe que as ILPIs sejam um estabelecimento para atendimento integral, institucional, cujo público-alvo são as pessoas de 60 anos e mais,
dependentes que não têm condições para permanecer com a família ou em domicílio unicelular. Bom, o que rege, né, as ILPIs é a RDC da Anvisa, número 502 de 2021, que fala que as ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial destinadas a domicílio coletivo de pessoas iguais ou superior a 60 anos e mais, em condição com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e soberania. Então, isso, né, levou, né, a uma medicalização das ILPIs. Né? Embora elas não são voltadas para, não são clínicas, não são voltadas para a terapêutica, né? Mas houve, né, inclusive por essa indicação da SBGG, houve um crescimento, né, da oferta de serviços de saúde nas instituições. E há uma contradição, porque a Política Nacional do Idoso proíbe a permanência de portadores de doença que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilárias ou de caráter social. Mas, no censo SUAS, foi detectado, de 2015, que 63% das instituições recenseadas declararam receber doente crônica. Então, a tendência, né, a tendência internacional para as instituições privadas, né, tem sido a de oferecer, né, não só novas imagens, né, de casas de repouso ou de LPI menos sombrias, né, com mais verde. Esse é um residencial Clube Leger em São Paulo, mas também colocar um novo patamar, né, de serviços de saúde. Isso foi reforçado com a pandemia da Covid-19, né, que ela revelou quanto as ILPIs, tanto públicas quanto privadas, estavam fora do radar das políticas de saúde e de assistência social, porque não se teve informação sobre a contaminação, adoecimento e óbitos. Né? Então, o que ela fez? Ela levou a necessidade de isolar os velhos em qualquer tipo de ILPI, né? E numa pesquisa feita recentemente, né, por um grupo da Universidade de Botucatu, eles mostram que 98% das ILPs brasileiras, tanto privadas quanto filantrópicas, tiveram dificuldade no enfrentamento da Covid. 42% foi materiais suficientes, EPI, higiene, teste. 39% dificuldades financeiras, custo extra com material, com pessoal, etc. 24% gerenciamento de pessoal. 14% com problemas de infraestrutura, adaptação para isolamento de casos suspeitos, e com os residentes, que era necessidade de confirmá-lo, o cumprimento de protocolo, o sofrimento emocional, a depressão, etc. Então, hoje, né, o que nós temos, né, é o reconhecimento, né, da necessidade das instituições oferecerem cuidados de saúde infectados, né, e definirem ações, né, voltadas para a prevenção da transmissibilidade do vírus. E é importante, né, a gente conhecer o perfil das instituições e dos residentes e os serviços oferecidos, inclusive fontes de financiamento, né? Porque o único levantamento que teve mais geral foi o que eu fiz, né, que terminamos em 2009. A Frente Nacional de Enfrentamento
a Covid, Frente Nacional das ILPIs, de enfrentamento à Covid, ela fez um cadastro, tá? Mas ela está tentando financiamento para fazer uma pesquisa, né? Então, hoje, né? Professora, O que... Oi? professora, sendo sobre esse tópico que a senhora abordou, nós entendemos, né, enquanto Você pode falar um pouquinho mais alto? Pois não. Acho que o microfone, o pessoal tem condições de modular o volume. O Modernidade, né, tem discutido bastante essa pauta, né, e justamente agora, durante a pandemia, ficou muito clara, né, a dificuldade que as LPIs privadas, fundamentalmente, enfrentaram, né, com aumento de custos, dos insumos, backup de funcionários, né, falta de reposição, né, de pacientes, né, etc. E não foram contempladas pelo auxílio emergencial, não por falta de esforço do secretário Antônio Costa, mas por uma imperfeição legislativa, né, que não considera o destinatário final da política pública a pessoa idosa institucionalizada, e sim a espécie de CNPJ da entidade, da ILP, onde o idoso está institucionalizado, né? Nós entendemos e acreditamos que a importância da realização desse fórum, né, e já abordamos esse aspecto no fórum do ano passado, é justamente a necessidade da realização de um cadastro oficial nacional, onde ocorra um levantamento qualitativo e quantitativo da realidade das ILPIs no país. Quantos idosos estão institucionalizados, quantos funcionários estão empregados, fonte de custeio, né, cruzamento de dados dos QNAEs da Receita Federal, né, envolvendo aqueles QNAEs que se referem a ILPIs, a asilos, a condomínios de idosos, mesmo a hotéis. Muitas ILPIs ainda estão na Receita Federal como hotéis, né? E esse cruzamento com a Anvisa, as vigilâncias sanitárias dos municípios e os conselhos municipais do idoso, né? Então, seria muito importante, acho que nós definirmos com clareza esse ponto de partida, né? Nós precisamos desse norte, dessa estatística robusta, para sensibilizar, né, os nossos legisladores e o próprio poder público da importância, né, das ILPIs enquanto entidades também com aspecto social, né? Então, na realidade, esse levantamento ele precisa ser realizado com clareza. O nosso tempo ele está um pouco apertado, estou sendo comunicado aqui, mas eu precisaria muito, na verdade, que a senhora nos trouxesse os percentuais, justamente, né, nacionais das ILPIs. Eu sei que a senhora fez esse estudo, né? A senhora tem como nos apresentar isso? Está aí o quadro. Ótimo. Pois é, exatamente. Desculpa eu ter demorado chegar no ponto, né? Mas o último levantamento, na verdade, o único, foi o que a gente terminou em 2009, como eu disse, né? E desse levantamento, como eu já tinha dito, 2/3 são filantrópicas, e para mim é um nó, tá? Eu não vou discutir isso aqui, que nós não temos tempo. Mas as privadas com fins lucrativos são mais ou menos 1.100 no Brasil, tá? E nela tem mais ou menos 30, eu estou falando dado de 2009, tá? 30 mil idosos morando nessas instituições. E ILPIs privadas com fins lucrativos, elas são extremamente heterogêneas. Enquanto as filantrópicas têm um perfil mais ou menos homogêneo, digamos assim, dentro do que é possível, as
que o senhor deve saber bem, as privadas, porque depende fundamentalmente de recurso e do recurso do comprador do serviço, do idoso ou de sua família, né? Quando a gente fez a pesquisa, 5% apenas do financiamento dos custos das ILPs privadas eram bancados pelo poder público. 95% vinham dos idosos ou de suas famílias. Então, eu acho que e você tem, especialmente aqui aí no Sul, não estou falando especificamente do Rio Grande do Sul, mas da região Sul, você tem um percentual mais ou menos elevado, em torno aqui, chequei aqui, de 11% de LPIs que são pequenas, que têm menos de 10 leitos, tá? Que funcionam em casas, tanto que são chamados de lar ou casa, e que vivem absolutamente sem nenhum apoio. Tá? Sim. Professora, é interessante cidade de 2009, e eu gostaria de lhe trazer um depoimento nosso aqui de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, somente aqui no município de Porto Alegre, estima-se que existam aproximadamente 500 ILPIs privadas com fins lucrativos, né? Não temos nenhuma ILPI pública e temos algumas, poucas, eu estimo que não chegaria talvez a 20%, né, do contingente total, né, das privadas, de LPIs filantrópicas, né? Me parece que em São Paulo também um número bastante grande, né? A Cresp divulga um dado que somente associados em São Paulo, e nós vamos debater isso agora logo em seguida, no evento do associativismo, lá já são mais de 300 casas que estão vinculadas à Cresp, né? Nós imaginamos que esse contingente seja ainda muito maior, né? Então, esse dado de 2009, certamente ele precisa ser atualizado, né? Na região Sul e Sudeste, Rio de Janeiro, também nós temos a entidade associativa que foi fundada lá das LPIs, com um número já crescente já de entidades sendo cadastradas, inclusive que culminou numa legislação estadual, né? Para regulamentar o funcionamento das entidades. Quer dizer, é um problema bastante complexo, né? Então, nos parece que a senhora, enquanto autoridade nesse tema, né, pudesse ser a grande divulgadora e conjuntamente com a Frente Nacional das ILPIs, para que nós fizéssemos, então, uma pressão no Congresso Nacional, né, para que esse cadastro ele seja efetivamente realizado, porque não há como ter política pública sem ter esse diagnóstico atualizado. Esse diagnóstico exatamente. Esse diagnóstico precisa ser feito, né? Quem está cuidando dos idosos no Brasil? Como está sendo pago? Os idosos estão tendo condições? Porque nós tivemos agora a amostragem do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial beneficiou 65 milhões de brasileiros, né? Agora, durante a pandemia. Quer dizer, são pessoas que estão passando por dificuldades, que passaram por inúmeras dificuldades, né? De que forma esses idosos vão ser atendidos no momento em que a vulnerabilidade se agravar, né? Nós precisamos iniciar uma campanha para que esse cadastro seja feito, né? Porque esse dado ele está muito defasado realmente, né? Nós precisamos construir, né, e adequar esse dado. A senhora pode continuar. Peço desculpas por ter lhe interrompido. Não, foi bom, a coisa fica mais interativa. E eu estou dentro, né? Estou participando conjuntamente com a Frente, negociando financiamento com o CNPq, para, a partir desse cadastro que nós fizemos, eu participei junto com a Frente, quando a gente localizou 7.029 ILPIs, para a gente agora conhecer, porque nesse cadastro apenas tem nome e endereço, você não sabe nem se ela é filantrópica. Sim. E o que eu tenho para dizer é que, o senhor falou das ILPIs públicas, só tem 154 no Brasil, e não foi criada nenhuma instituição pública nos últimos 20 anos.
Sim. É, Eu vou pedir licença até para improvisar aqui rapidamente. Eu vou chamar ao palco para sentar aqui comigo o secretário Antônio Costa, né? Se quiser, vamos quebrar um pouquinho o protocolo, se quiser nos atualizar sobre essas questões que envolvem o cadastro, que é muito importante fazer um contraponto é muito importante fazer um contraponto e mostrar realmente a dificuldade, né, que está sendo enfrentada, né? Eu, pessoalmente, testemunhei o esforço do secretário Antônio Costa, né? Aliás, esse recurso, né, que foi destinado às LPIs filantrópicas foi inédito, secretário, na história do Conselho Nacional e da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Então, se o senhor puder nos atualizar sobre essa pauta, nós lhe agradecemos muito. Primeiramente, cumprimentar nossa querida pesquisadora, doutora Ana. Prazer ter novamente a senhora conosco. Prazer é meu, secretário. Na verdade, eu trouxe um trabalho para apresentar, mas como restrição da fala, para não prejudicar o evento também, né? Mas hoje, na Política Nacional de Cuidados, que nós construímos durante esse ano todo, nós colocamos aquilo que precisa ser feito. Primeiramente, um cadastro único. Nós temos na nossa secretaria 5.000 entidades cadastradas. O Ministério da Cidadania, 1.913. A Anvisa, pouco mais de 900. Nós temos 5.000 entidades cadastradas. Na verdade, o que falta no nosso país é uma política de Estado brasileiro para debater de forma efetiva esse tema. E na Política Nacional de Cuidados, nós realmente colocamos isso para que o projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional possa contemplar, primeiramente, cadastro único. Segundo lugar, a fonte de financiamento para as entidades privadas com fins lucrativos, como busca de novas vagas, porque as filantrópicas já não suportam mais as demandas. Outro ponto importante, levar o Melhor em Casa, que é um programa do Ministério da Saúde, para dentro das entidades, as LPIs, tanto privadas, filantrópicas, como também as com fins lucrativos. O programa Saúde da Família, que é financiado pelo Ministério da Saúde, tem que monitorar essas entidades, não é só assistência. E uma reforma geral no Sistema Único Social, o SUAS. Ele está altamente defasado. O que se arrecada é de 2007 na forma orçamentária. Então, tudo isso nós colocamos e esperamos agora a boa vontade para ser encaminhado ao Congresso Nacional. É um debate importante, que a gente levaria mais tempo, mas nós já temos esse cadastro atualizado e vamos soltar agora, no mês de junho, a nova formatura desse cadastro para englobar justamente o cadastro único que nós estamos propondo. Como eu não quero tomar o tempo da doutora Ana, que está realmente disposta a esse tema, é uma pesquisadora, eu sugiro que numa próxima oportunidade eu venha falar diretamente sobre isso, porque é um problema complexo que o Brasil precisa despertar como uma política de Estado brasileiro. Nós não podemos ficar mais mendigando essas coisas e o Congresso Nacional tem que acordar por esse tema, porque o país está envelhecendo, o SUS não suportará mais esse suporte de saúde, o sistema SUAS de assistência social está defasado e o que nós precisamos realmente é uma política de Estado brasileiro para enfrentar o envelhecimento e, acima de tudo, que o poder público municipal, estadual e a própria União reconheça que o país já é do envelhecimento. Então, essa é a nossa luta como secretário. Então, prefiro restringir a minha fala para, inclusive, não atrapalhar a brilhante palestra, né, que está sendo feita da nossa querida pesquisadora, que inclusive já participou de eventos nossos, mas seria isso, apenas um resumo do que a gente está fazendo, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, me desculpe aí o improviso, né? Tá certo. Secretário, a gente pode ter acesso ao documento da política de cuidados? Sim, ele é público, nós podemos enviar para a senhora. Eu gostaria muitíssimo. Tudo que foi feito. A Política Nacional de Cuidados, ela foi coordenada por nós, na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, eu fui o coordenador. Ministério da Saúde, Cidadania, Previdência Social, Ministério da Educação. Nós fizemos a proposta, e é uma proposta de avanço, porque não podemos mais
ter esses debates no Congresso Nacional de forma política, partidária e esporânea, como foi e como está sendo tratado. O Brasil precisa de uma política de Estado brasileiro para enfrentar o enfrentamento. O país está envelhecendo, não é? E a gente vê dificuldade nos conselhos. A própria doutora Iride, por exemplo, nós doamos aqui para o Estado um veículo para servir o conselho, e ela teve que ir no aeroporto com o carro dela para buscar o secretário nacional, porque a burocracia não tem a sensibilidade de dizer que o Estado hoje, a população idosa já é maior do que o 0,14. Então, essa é a luta que a gente faz em Brasília e que precisa acontecer nos municípios e nos estados brasileiros. Cobrem dos seus candidatos políticas públicas para a pessoa idosa, que não tem. Não tem. Se você perguntar ao candidato a governador qual que é a sua proposta para o idoso, ao seu prefeito, qual que é a proposta? Não tem, porque não é prioridade. E eu sou um secretário idoso, estou com 71 anos, eu quero deixar um legado, para que esse país acorde. E movimentos dessa natureza são importantíssimos. Por isso que eu vim aqui, eu não tenho medo do debate. Aliás, a gente tem uma ótima relação, porque a gente está ouvindo. E do primeiro encontro que vocês colocaram, eu coloquei na Política Nacional de Cuidados. Agora tem que ter prática para fazer valer aquilo que as entidades estão pedindo, que é a verdade, a necessidade de todo o povo brasileiro. Obrigado, secretário. Professora Ana, eu vou lhe dar 2 minutos, nós acabamos esgotando o tempo, eu vou lhe dar 2 minutos, não, deixa eu peço deixa imensas desculpas. Minutos, me dá 5 minutos, porque eu vou chegar, talvez, no que você possa falar. Eu queria dizer, primeiro, que há um momento, nessa década, da década passada, do crescimento das ILPIs privadas. Foi só o que cresceu, embora a gente não tenha dados, foi o que cresceu apenas as privadas, com uma grande heterogeneidade. Bom, agora, a gente tem que estar preparada, como o secretário já falou da políticas de cuidado, porque o que vem para o futuro é um aumento da demanda, porque cresce a população muito idosa, que está crescendo mais. A gente não sabe as sequelas, sabe que os sobreviventes da Covid têm muitas sequelas e vão demandar cuidado. Há uma mudança na família, com menos filhos, uniões conjugais mais curtas, maior participação das mulheres no mercado de trabalho. E, então, a gente precisa realmente de um aumento de uma política de cuidado e um aumento de políticas de cuidado não domiciliar, não dependendo de cuidado. Então, eu queria só mostrar uma projeção que a gente fez aqui, está circulado, entre 2030 e 2020, 2020 e 2030, que 2030 já é amanhã, pode esperar um aumento de mais ou menos 45% das pessoas de idosos que vão demandar cuidado só para as atividades básicas, para realizar as atividades básicas da vida diária. Então, mais ou menos 45% isso vai crescer. Hoje, mantendo a configuração da oferta e do recebimento de cuidados de 2019, você teria mais ou menos 258 mil pessoas que não estariam recebendo nenhum cuidado, ou porque moram sozinhas, porque não tem como pagar, não tem cuidadores. Então, isso aí é uma demanda forte de LPI. E ainda temos 4 milhões de pessoas que estariam recebendo cuidado não remunerado, que certamente essa proporção vai cair. Então, o que eu acho é que você tem, sim, a necessidade de uma política de cuidados continuados, E eu trouxe aqui como exemplo, o diamante do cuidado, que é a quem, para quem vai oferecer, quem pode oferecer. E esse diamante é muito interessante porque ele coloca famílias, são os atores da oferta de cuidado, famílias, o Estado, a comunidade, os ONGs, as ILPs não filantrópicas e o mercado privado. Quer dizer, uma política, o que eu quero terminar dizendo é que uma política, é preciso uma política estatal de cuidados e que ela precisa de ser
uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família e o mercado privado. Perfeito. Gente, muito obrigada. Perfeito. Desculpa aí o tempo. Imagina nós que pedimos desculpas, realmente o tempo ficou curto, né? O tema é efervescente. Vamos sensibilizar os nossos deputados, né? Vamos escolher bem, vamos sensibilizar os nossos deputados, né? E vamos qualificá-los com os dados, né? E não há como fazer isso que não através do Cadastro Nacional, né? Agradeço e muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá, ok? Eu aproveito agora para dizer que nós vamos fazer um pequeno intervalo, nosso coffee break. Em seguida, teremos um painel muito interessante, né, sobre gestão estratégica de LPI, do Residencial Terça da Serra, e, posteriormente, teremos os representantes das associações, das maiores associações de LPIs privadas no Brasil, debatendo a importância do associativismo, né, no setor. Tá? Então, agradeço a todos e, em seguida, voltamos. Muito obrigado.